A atividade ela foi uma atividade do Comando de Greve dos Estudantes da Filosofia. Como vocês podem ver, é uma atividade cujo tema é a estrutura de poder na USP. E está o professor Homero Santiago. A proposta é que que o professor faça uma fala inicial de 15 minutos e que depois a gente abra a discussão, o debate para as pessoas, né, para o público. Bom, olá, boa tarde. Eu começo agradecendo o convite do Centro Acadêmico, do Comando de Greve da Filosofia. É um prazer vir aqui. Bom, eu não vou... Eu vi o cartaz agora há pouco, me chamou a atenção, uma aula pública. Não é uma aula pública, é só uma intervenção breve, que eu acho que o mais interessante é discutir. Mas mesmo assim eu não vou perder o hábito um pouco de falar algo ex-cátedra. Eu começaria lembrando um texto, falando um pouco disso, um livro da Marilena que saiu em meados desse ano, em agosto, se eu não me engano, intitulado Contra a Servidão Voluntária. É uma coletânea de textos, né, cobrem 30 décadas esses textos da Marilena, que tratam todos eles da noção de servidão voluntária, que vocês sabem, surge de maneira inaugural e mais fortemente no discurso da servidão voluntária de La Boétie. Qual que é a originalidade da leitura que a Marilena faz ali naquele livro? Primeiro falar um pouco, então, do que ela tinha em mãos e o que ela faz com La Boétie. O principal texto dela sobre La Boétie é publicado numa coletânea, infelizmente esgotada, da Brasiliense, publicada em 82, se eu não me engano, de capa amarela, que traz o discurso da servidão voluntária e dois textos clássicos sobre La Boétie, que um do Claude Lefort e o outro Pierre Clastres. Qual que é a tônica do Lefort ao ler o La Boétie, o discurso do La Boétie? É pensar a burocracia e aquilo que ele tinha bem em frente, ali, no caso dele, literalmente vizinho a ele, os países do leste europeu. Pensar o stalinismo, ele que vinha de toda uma tradição de esquerda, junto ao grupo Socialismo e Barbárie. No caso de Pierre Clastres, a questão era pensar o Estado. Como o Estado implementa a servidão, se forma, concentra o poder, e tendo em vista a pesquisa que ele havia realizado no Brasil, em grupos indígenas, que, mais do que desconhecer o Estado, mais do que ser simples sociedades sem Estado, eram sociedades, o título de um livro célebre do Clastres, contra o Estado. Bom, esses dois focos de leitura recaíam sobre um aspecto muito presente no discurso do La Boétie, que é a figura do Quer dizer, o tirano, que concentra o poder e, de tal forma, faz que todos o servem. Dito isso, marcar a originalidade da Marilena, que vocês encontram nesses textos. Ela dissolve um pouco a importância da figura do tirano, portanto, da própria tirania, e põe o problema do muitos. O problema da Marilena é, claro, a diferença de dois franceses, né? Ela, numa sociedade autoritária e literalmente ditatorial, como era a brasileira, em 82, põe o problema do seguinte: olha, é compreensível que alguém usurpe o poder, concentre o poder em si e o exerça tiranicamente. Isso é razoável. A questão é como que a tirania se sustenta. Como que se forma a sociedade que se estrutura a partir de um poder tirânico que a atravessa de alto a baixo, determinando relações
sociais, relações familiares, relações afetivas e assim por diante. Esse é o problema do muitos. Trocando em outros termos, que haja uma ditadura, a militar, é compreensível. Agora, que exista uma sociedade que permita que a ditadura sobreviva décadas, isso é um problema. É isso que nós temos que conhecer. O problema não é o tirano nem a tirania, mas, o termo que ela usa, os tiranetes, que dão forma a uma sociedade autoritária, que se estrutura de acordo com o poder tirânico. Há mandantes, há grupos de poder, há classes, há trabalhadores, há homens e mulheres, pais e filhos que se relacionam segundo essa estrutura tirânica. Então, o primeiro problema é esse da servidão e como que se formam os muitos. Aí vem um segundo dado do problema que é muito importante para entendermos ainda essa originalidade da leitura da Marilena em face dos textos clássicos, das interpretações clássicas de La Boétie, que é o fato de que essa servidão não só exista como uma servidão, mas ela exista como uma servidão voluntária. Quer dizer, o poder não é só algo que nos oprime. O poder também é algo que se deseja. Algo ao qual nós nos submetemos por vontade. Até certo ponto, por livre vontade. Por que nós nos submetemos ao poder voluntariamente? Por quê? Resumindo, eu sirvo para ser servido. Que dá a resposta do porquê dos tiranetes e porquê uma sociedade autoritária. Cada um serve porque na esperança de ser servido. Quer dizer, dá para pensar estruturalmente a sociedade autoritária, que se chama, se monta numa estrutura onde quem está num ponto serve para ser servido pelos que estão embaixo. E isso forma uma sociedade tal que permite a manutenção da ditadura. Aliás, só fazendo uma parte, já que ficou famoso um vídeo dela falando sobre a classe média, né? Acho que foi no ano passado. Bom, não vou discutir a oportunidade ou não de falar aqui no lugar onde ela falou, mas quem lê os textos dela sobre La Boétie dá para perceber exatamente quem que ela tem em vista como os tiranetes, a classe média brasileira. Porque sem ela não existiria ditadura, sem ela não existiria sociedade autoritária. Podia ter o caos, mas não uma sociedade que funciona, que cresce economicamente, que se desenvolve, entre aspas, sob um regime ditatorial. Então, por isso que a classe média, como ela diz, mais do que, como ela diz, burra, ignorante, a classe média é, sobretudo, autoritária. Bom, fecho o parênteses. Então, por que eu comecei por aí, insistindo? Talvez essa originalidade da análise da Marilena sobre La Boétie tenha algo a nos dizer. E era um certo deslocamento na discussão que eu queria propor a vocês. Passar do do tirano, para o muitos, a sociedade dos tiranetes. Por que isso? Como todos veem, sabem há tempos, e sobretudo agora, na situação que nós estamos, um dos grandes motes da discussão pela democratização da USP nos últimos anos é o mote das diretas para reitor. Nós temos que voltar para reitor. Nós clamamos pelo fora Rodas, como outrora clamamos pelo fora Melfi, fora Fava. Eu comecei no fora Lobo, então tem toda uma lista de reitores.
Às vezes, por que eu queria propor esse deslocamento? Assim, eu queria dizer o seguinte, ao meu ver, eu entendo que o Diretas para Reitor seja um grande mote político que pode mobilizar. Mas, teoricamente falando, eu tenho dúvidas se nós devemos depositar grandes esperanças nas diretas para reitor. Não que eu seja contra, sou inteiramente favorável, mas eu acho, e aí engato com o tema da mesa de hoje, que mais importante do que isso seria pensarmos as estruturas de poder. Não só porque vias alguém ocupa o lugar de mandatário supremo na universidade e com clara chance de se tornar um tirano, não é difícil alguém chegar lá e governar tiranicamente, nós deveríamos nos preocupar em meios que evitassem a estruturação da universidade de tal forma que alguém, desde que empossado na reitoria, pudesse governar tiranicamente. Pensar meios que evitassem que um poder, inclusive anônimo, como é o poder da burocracia, eu estou pensando nos sistemas USP, aquela constelação do Janus, do Júpiter, do Marte. Quer dizer, essa burocracia que exerce um poder, muitas vezes de maneira tirânica, sobre todos nós e, às vezes, até sobre o próprio reitor, o próprio mandatário supremo. Como que se pode evitar isso? E aí eu queria deixar um palpite. Quer dizer, de novo, eu entendo o mote diretos para reitor, e acho que é muito importante. Mas talvez as nossas maiores esperanças devessem ser depositadas no outro ponto, que é o da estatuinte. Uma estatuinte que possa vir a reformar, de fato, as estruturas de poder dentro da universidade. Quais são essas estruturas de poder? Eu não vou ficar elencando aqui, porque todos conhecem bem essas estruturas de poder. Não só como que funciona a reitoria, mas também pensar, a partir de um estatuinte, nas pró-reitorias, nas comissões, como que funcionam, quais os mecanismos decisórios das várias comissões da universidade, graduação, pós-graduação, pesquisa e assim por diante. As chefias de unidade, as chefias de departamento e assim por diante. Mais do que isso, eu acho que também, aí não é propriamente um caso a ser discutido num estatuinte, mas era algo que o movimento estudantil poderia, com muito, e outros setores da universidade, claro, eu falo do movimento estudantil porque é o que está mais em evidência atualmente. Mas o movimento estudantil poderia também pensar num aspecto muito interessante, que é a carreira daqueles que chegam a mandatários dentro da universidade. Quer dizer, como que... Eu me lembro um conto do Sartre, né? A infância de um chefe. Como que há meios de aliciamento dentro da universidade que permitem que as pessoas vão de pouco em pouco galgando postos, estabelecendo contatos, acordos com grupos de poder que se formam, que podem disputar o poder principal dentro da universidade. Quer dizer, como que isso é possível dentro da universidade? Como que alguém chega a reitor? Eu acho que valeria a pena uma pequena discussão sobre isso. Como que certas pessoas se tornam, mesmo que... Não pensando na Universidade de São Paulo, claro. As pessoas se tornam mandatárias profissionais. Eu
Por exemplo, se nós pensarmos num caso de um candidato a reitor agora, o Hélio, é alguém que está pelo menos há uns 15 anos na reitoria. A pessoa chega ali, entra e nunca mais sai. Você participa de um grupo e fica começa numa comissão, na presidência de uma comissão, a chefia de uma unidade, depois vai para uma pró-reitoria, depois passa para um serviço de não sei o quê, fica até que chega em reitor. Sabe como se fala em estudante profissional? Tem professor que se torna administrador profissional. Faz quase uma década que não entra numa sala de aula. Só que são esses que vão decidir o que nós temos de fazer na sala de aula, como que funciona o sistema de ensino, de notas, de recuperação, a pós-graduação e assim por diante. Ora, é algo a se pensar. Como que a universidade o poder na universidade se estrutura a ponto de permitir a formação de tiranides. Eu não teria outro nome para pensar, para designar isso. E mais, como que se poderia evitar isso? Realmente não sei. Lá, determinando, o sujeito ele não pode ficar mais de 10 anos num cargo burocrático. Não sei. Inventarmos regras. Acho que isso me estatuinte. Essas questões poderiam qualificar a discussão sobre o poder na universidade e também ajudariam muito numa estatuinte. Bom, um outro ponto, só para acabar. Bom, é rápido. Eu acho que a gente poderia pensar também, a questão que eu queria propor a gente sempre pensa muito o poder que provém da reitoria. O poder tirânico, o poder que nos oprime e assim por diante. Ou o poder a que simplesmente nós servimos. Olha, eu penso que o movimento estudantil pudesse, com vistas a um estatuinte, novamente, eu acho que é um ponto muito importante. Eu estou insistindo nisso porque ontem na plenária da faculdade teve essa discussão se o mais importante é estatuinte ou diretos para reitor. Qual que é a bandeira que se põe à frente na mesa de negociações? Então, o movimento estudantil também poderia pensar, com vistas a estatuinte, mecanismos de contrapoder. Não só mudar os meios de eleição para reitor, não só tentar controlar o poder que provém da reitoria, não deixar que esse poder seja usurpado, desviado, acumulado de maneira autocrática, mas pensar também em mecanismos alternativos de exercício de um outro poder. Um poder que justamente impeça que aquele provindo da reitoria se exerça sozinho. Isso que estou chamando de contra-poder. Quer dizer, o movimento estudantil poderia pensar em instituições não só de luta que que apareçam nos momentos de greve, nos momentos de grande tensão, mas que tenham alguma permanência. Instituições de contrapoder que possam institucionalizar fóruns de discussão, de exercício de um outro poder que concorra com o da reitoria. Instituições de poder que sirvam a pensar esses próprios instrumentos que são aqueles do movimento estudantil. Por exemplo, aqui eu retomo lembrando uma questão que sempre surge. O problema da representação. A Assembleia estava esvaziada, votou isso. Mas essa decisão não é representativa porque tinha um número X de estudantes, muito pequeno em face do total dos estudantes. Ora, eu acho que se devia abrir realmente uma discussão sobre
Por que é assim? Será que uma assembleia deve ser representativa mesmo? Primeiro, ela é representativa ou não? Mas antes disso, ela deve ser representativa? Como que o movimento estudantil pode se organizar ele próprio, democratizar-se? Ele tem, as instâncias têm que serem representativas quase que de uma maneira hierárquica, em que se há assembleias de curso, assembleias de faculdade, assembleias gerais e assim por diante. Não sei, mas eu acho que a discussão ganharia muito se essas questões viessem à tona. Talvez não nesse momento de greve, que é muito difícil, os ânimos estão acirrados. Mas é algo que se poderia fazer depois da greve, no momento de não greve. De novo, uma outra questão também que valeria a pena ser discutida no momento de não greve é o caso dos piquetes, os famosos cadeiraços. Quer dizer, que é um instrumento, disso não se tem a menor dúvida. É um instrumento de poder, inclusive. Ele é legítimo, ele é válido, ele é eficaz. Quer dizer, aqui também com uma questão da representatividade. É difícil discutir isso num período de greve, mas eu acho que seria interessante, fora de um período de greve, se discutir o piquete. Qual que é a função dele, qual a sua essência, como que ele pode se tornar, inclusive, uma instituição de poder. Eu estou falando em instituição de poder à toa. Faz alguns dias que nessa discussão de piquetes, de cadeiraços, eu fui ler um texto, eu relembrei de um texto que eu tinha lido há muito tempo, um filósofo italiano, Paulo Virno, que vocês devem conhecer, o livro mais famoso dele é A Gramática da Multidão. Ele tem um texto que se chama O Piquete Revisitado, né? E ele faz um elogio do piquete. Ele diz que o piquete é uma instituição de poder que promove a passagem do espontaneísmo para a organização. Então, o piquete não é algo que decorra da organização. O piquete é um instrumento de organização. Essencialmente, ele precede a organização. Ele é esse momento em que a espontaneidade dá o passo rumo à organização. Só lembrei disso para propor, quer dizer, há todo um campo de discussão que poderia ser aberto. Eu acho que da parte dos estudantes também seria importante pensar como que se estrutura o poder dentro do movimento estudantil e como que o movimento estudantil exerce o poder. Teria a contribuir bastante para a nossa reflexão sobre o poder na universidade. Então eu paro por aqui, como eu disse, eram só algumas questões que eu queria levantar, a gente pode discutir. Obrigado. Bom, gente, agora a ideia é que se abra para todo tipo de questão, pergunta, colocação que vocês tenham. O microfone está aberto. Boa tarde, professor. Acho que, na verdade, eu não consegui pegar a fala inteira, mas na hora que eu entrei, o senhor estava falando dos professores que são administradores profissionais e de como esse processo, né, de que alguns professores que não estão dentro da sala de aula acabam tomando as decisões pelo conjunto da universidade. Aí eu acho que um ponto que às vezes é discutido, que eu acho que é importante destacar, e aí eu gostaria que o professor comentasse um pouco, é a questão de como a iniciativa privada acaba atuando por meio desses administradores, né? Se há e qual é a relação que existe entre esses professores que acabam tomando as decisões da universidade e as fundações, a iniciativa privada como um todo. E, além disso, desenvolver um pouco mais como essas decisões afetam a vida dos estudantes, né? Então, a gente tem uma série
de coisas sobre as quais a gente nunca decidiu, né? O funcionamento do Júpiter, a forma como as matérias aparecem para a gente, a forma como a gente é avaliado, etc, etc. Quais são os principais pontos nos quais essa estrutura tirânica afeta a vida cotidiana de cada estudante? Claro que esses interesses escusos, ou nem sempre tão escusos, tão presentes, né? Eles nem sempre tão escusos, porque eles podem ser aventados às claras, sem maiores problemas. Então, há a questão das fundações, há a questão de cursos pagos, há interesses de empresas, acho que tudo isso há. Mas eu não colocaria aí o acento, viu? O problema é como que o poder pode ser... Isso não é o problema. A questão mesmo é o que permite isso. Que é um poder que se personaliza, se concentra em certas pessoas, em certos grupos, que podem, conforme o seu desejo, os seus interesses, conseguirem autorização para que uma fundação faça uma coisa ali, para que outra fundação faça outra coisa ali, para que o CO vote tal proposta ou negue tal proposta e assim por diante. É esse que eu acho que é o ponto crucial. E veja, é lastimável que isso aconteça? Por um lado, sim, mas também não vamos ter ilusões, não inteiramente. A vida política envolve isso, esse jogo de interesses, e ele é inevitável. Não tenho dúvida, por exemplo, que as eleições por DCE envolvam jogos de interesses, envolvam negociações com partidos, com movimentos sociais. Isso é política. A política se faz dessa forma. A dificuldade é quando um grupo se instala num lugar de poder. Pensando aqui, há vários lugares, eu estou sempre pensando na reitoria, porque é mais em evidência. O problema é quando um grupo se instala lá e o que ele quer é mistificar justamente aquilo que ele faz. Dizer, não, nós não fazemos isso. Política universitária não é a política de todo dia, a política do país, dos partidos e assim por diante. Como que se dá essa mistificação? Por um certo discurso da excelência acadêmica. Mas que excelência acadêmica? O sujeito fica 10 anos lá, a única coisa que ele se especializa é em ganhar verba da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Isso não é muito comum assim, para a gente, porque a gente não depende tanto de dinheiro. Não depende quase nada, aliás, de dinheiro para trabalhar em filosofia. Mas em laboratório, não se faz um projeto sem, e dependendo do caso, sem muito dinheiro. E para ganhar muito dinheiro é preciso ter nome para apresentar o projeto. Então, por exemplo, eu vou pedir $1 milhão para a FAPESP, para esse laboratório. É evidente que o meu nome vai ter que aparecer em todos os artigos que estão nesse laboratório. Então, a tendência é que o sujeito que fique 10 anos num cargo na burocracia, o que ele se torna, além de administrador, tudo, é um especialista em ganhar dinheiro. Então não tem excelência, não tem nada. Quer dizer, excelência em ganhar dinheiro, assim, o que não é o fim do mundo, é natural. Agora, não se mistifique a coisa, então, vindo com o discurso da excelência acadêmica. Isso talvez seja bom para vender para a imprensa, mas na verdade, sempre diz que a universidade está fechada para o país, para a sociedade. É nada, a USP é a mesma coisa que a sociedade. Interesses estão em jogo, existe o toma lá, da cá e assim por diante. Ninguém vota algo gratuitamente no CO. Então, isso é a política. Então, mas, como eu disse, não se mistifique isso, porque no momento em que isso é mistificado, é que os interesses se tornam escusos. E o segundo ponto... Então, o segundo ponto eu não sei dizer. Eu acho que ninguém sabe, por exemplo, quem que faz o Júpiter? Então, deve ter um grupo técnico ali que faz. Eu só posso garantir que eu nunca conheci alguém que dissesse por A mais B quem que concebe certas
certos sistemas, o porquê de certos sistemas que estruturam toda a nossa vida e ninguém sabe o porquê. Assim, aí talvez fosse a questão de pensar a burocracia mesmo. Acho que o problema nem é... Eu duvido que o reitor faz isso no Júpiter, para encher o saco dos alunos. Não faz, mas esse é o problema da falta de transparência, de mecanismo de discussão. E há coisas lastimáveis. Assim, eu me recordo que, quando eu era estudante, por exemplo, o tempo de entrega, um exemplo só, o tempo de entrega das notas era bem distante, os professores entregaram as notas, era bem distante do final do semestre. Ao contrário do que acontece hoje, que é às vezes uma semana, 10 dias depois. Por que isso era interessante? Porque pouquíssimas vezes eu precisei fazer uma dissertação no final do semestre. O semestre acaba, vai lá, em 1º de dezembro, e as notas, o professor tinha que entregar as notas em janeiro, então ele colocava para janeiro a entrega do trabalho. Então, depois que as aulas acabavam, você podia sentar com uma certa tranquilidade e fazer os trabalhos. O que eu sempre achei muito bom. Bom, depois que veio o Júpiter, aí não, agora é tudo na correria, assim. Só atrapalha tudo, atrapalha para os estudantes, para os professores, atrapalha a correção. Por que fizeram isso? Eu até entendo por que fizeram, para padronizar o processo de notas na universidade inteira, mas a quem isso prejudicou, quem beneficiou, se nem beneficiou nem prejudicou ninguém, nunca se discutiu isso. Então, acho que aí é um problema burocrático, e como todo problema burocrático é difícil, é um poder anônimo, onde não é difícil detectar a origem dele, dar nome aos bois, fulano fez isso. Não, certamente não existe, mas aí é um processo autoritário, tudo que permite isso. Professor, pelo que eu entendi, além da política tucana conseguir influenciar o alto escalão da burocracia dentro da USP, ela consegue também a parte mais baixa, a congregação, ou mesmo a administração pequena dentro das comissões, até nessa unidade. Inclusive para ter 150 professores, não sei se é por influência tucana, mas para ter 150 professores se opondo à greve, praticamente. Gostaria de saber como é que conseguem, como é que o PSDB e o Alckmin eles conseguem influenciar de baixo para cima e de cima para baixo. Como é que eles conseguem influenciar tudo isso? Você falou agora há pouco que a universidade ela não vira as costas para a sociedade, que ela é a sociedade. Mas, lendo, por exemplo, o texto do Franklin ou até da Marilena, Universidade Operacional, ela fala da autonomia universitária, né? Então, eu queria saber assim, se ela é inevitável que a universidade copie a sociedade ou se ela pode ter uma autonomia e resistir como uma resistência ao sistema, né? Então, eu começo pela última. Veja, eu falei que a universidade é igualzinha à sociedade num ponto muito específico, né? As relações de poder que nós encontramos na sociedade, nós encontramos também dentro da universidade. Você não pôr a sociedade brasileira, uma sociedade autoritária, uma sociedade que pouco conheceu a democracia, cuja maior parte do período viveu sob regimes ditatoriais e assim por diante. A USP também ela não poderia ser imune a tudo isso, essa sociedade em que ela se insere. Aí, nesse ponto, eu falei que era igualzinho. Mas sim, a universidade pode resistir também. É preciso ter, bom, você mencionou muito bem, o Franklin, Marilena, Veja, a universidade, muitas vezes, ela, não vou dizer corresponder à sociedade, mas fazer jus ao papel social que uma universidade deve ter, muitas vezes, para isso, ela tende a se fechar à sociedade. Ou demarcar-se claramente
sociedade. Por exemplo, a USP sempre foi um centro de resistência, pelo menos várias das suas unidades, sempre foi um centro de resistência à ditadura brasileira. E, portanto, ela demarcou-se fortemente de uma sociedade que, querendo ou não, muitas, ainda que por indiferença, permitiu a manutenção da ditadura. Foi a USP que, indo contra boa parte do senso comum da sociedade brasileira e dos seus traços mais execráveis, promoveu estudos, por exemplo, sobre a condição do negro. Estou pensando nas pesquisas do Florestan Fernandes, né, que vieram desfazer toda a imagem, a autoimagem que a sociedade brasileira tinha de si. Uma sociedade cordial, onde as raças convivem em alegria, harmonia, e mostrando o quão cruel era a segregação do negro dentro dessa sociedade. Bom, são formas de a universidade resistir, marcar a sua autonomia e, não vou dizer virando as costas para a sociedade, se opondo a essa sociedade, à sociedade. E aí esse é o papel, esse é uma boa exemplificação do exercício do papel social que a sociedade pode ter. Muitas vezes, papel social que a universidade pode ter, muitas vezes indo contra a sua própria sociedade. Então, é possível, sim. Mas só um adendo, você acha que essa estrutura de poder, como ela está se colocando, porque eu acho que ela, aparentemente, a universidade ela vem perdendo a função social dela. A gente está formando especialistas cada vez mais, e eu queria saber se você vê uma relação entre esse tipo de estrutura de poder e o que está acontecendo com a formação das pessoas agora. Sim, eu não sei, eu teria dúvidas, sabe? A universidade está formando cada vez mais especialistas, eu não sei. Claro que é um processo que não é só da universidade, da sociedade inteira, que conheceu grandes mudanças nos últimos anos. Veio toda a discussão da questão da produtividade, do formar para o mercado e assim por diante, da modernização dos currículos. E isso não é só da universidade, eu acho. Assim, a universidade está acompanhando. Assim, o ponto que eu acho que a estrutura de poder na universidade nos coloca é o seguinte: a impossibilidade de discutirmos essas mudanças. Então, se coloca a produtividade. Isso é dado como um ponto pacífico. As classificações, os rankings, ninguém se discute. Se discute se sobe ou desce, como faz para se mexer ali. Mas pouquíssimo se discute se isso é importante. Veja, pensando nesses rankings que agora está na moda, qual que é a função social da Universidade de São Paulo? Não estou nem pensando no fato dela ser, como sempre se lembra, a melhor da América Latina, tudo, mas o seu tamanho, o papel social da Universidade de São Paulo dentro do país. Quase metade dos doutorados, boa parte da pesquisa se faz aqui. É claro que ela tem dificuldades com isso, quando falam essa gigantismo, mas ela tem um papel social a cumprir que em muitos aspectos exigem esse gigantismo. Quanta gente que está fora da universidade? Nós podemos começar a querer fazer da USP uma universidade de elite, como Harvard e outras, quer dizer, onde tem 2.000, 3.000 alunos, acho que Harvard tem 7.000 alunos. Então, esse tipo de discussão que teria que se colocar. Eu acho que a estrutura de poder, tal como se põe hoje, freia a possibilidade dessa discussão. Agora, tem coisas aí que vão além da universidade. O problema Bom, a primeira questão, né? Eu tenho dúvidas. Quem foi você? Se o PSDB faz tudo isso.
Por isso que eu comecei falando, talvez a gente devesse esquecer um pouco o um e pensar o todos. Não, duvido completamente que o PSDB faça tudo isso que você disse que ele faz. Até porque ele não consegue nem se unir para ele escolher um candidato à presidência. Está muito difícil. Então, imaginar que ele tem todo esse poder de fogo é muito complicado. Embora tenha um poder, sim. Eu acho que saiu há pouco uma reportagem da Folha de São Paulo falando sobre as eleições a reitor na USP, né? Que há algo que une todos os reitoráveis, né? O distanciamento em face do Rodas, com relação ao Rodas. Mesmo aqueles que vêm da situação, que ocupam cargos de poder, se afastam do Rodas. O Rodas, acho que marcou um novo momento na política universitária da USP, assim, porque ele é tão autocrático, que nem os grupos de poder tradicional conseguiram resistir a ele, né? Então, houve uma reorganização. E a Folha de São Paulo comentava, então, que boa parte da desgraça do Rodas é porque ele é um serrista. Claramente, ele sempre foi muito próximo do grupo do Serra. E a desgraça dele é que o Serra, cada dia tem uma pá de terra sobre a sua cova, né? E, bom, é claro que todo o serrismo perde espaço na Universidade de São Paulo também, e tem que ser substituído por quadros afinados com o novo comando do governo estadual. Então, sem dúvida que isso está presente. Agora, eu não acho que seja assim tão determinante, sabe? É um jogo cheio de nuances, de obscuridades, não é uma coisa tão determinante. Assim, é um aspecto entre outros. Aí, quanto aos 150, eu iria devagar, pelo seguinte, não é um texto... São 196 já. Mas eu não acho que seja um texto contra a greve. Isso foi colocado na última reunião do departamento, um estudante colocou assim, um texto contra a greve. Eu acho que se a gente lê bem, não é um texto contra a greve. É uma infelicidade completa o texto. Agora, acho que ele é assim, inoportuno do começo ao fim, mas ele tem a peculiaridade dele que ele consegue agradar aqueles que se preocupam legitimamente com a situação, a situação que se coloca com os cadeiraços e assim por diante, sem ser contra a greve. É com aquele trecho em que ele fala da legitimidade, das reivindicações e assim por diante. Então, quem enfoca nisso pode assinar o texto, sem ser contra a greve. E há trechos que são contra a greve. E aí, também outros que são contra a greve podem pôr o seu foco ali. Então, ele permite uma amplitude de pontos de vista, conforme se lê o texto, que não é à toa que chegou a 196. Então, Mas, assim, o texto mesmo em si, pensando, eu não diria que é um texto contra a greve. A gente poderia discutir toda a sua infelicidade, a sua inoportunidade, mas não que ele seja contra a greve. Professor Homero, circulou a tua carta no Facebook e ela ganhou uma apreciação coletiva e pública. Aí eu acho que lá, talvez você chamou de reflexões malajambradas por lá, mas talvez fosse o caso de poder desenvolver alguma coisa dela por aqui. Há uma argumentação nessa carta que diz respeito à banalidade de se julgar os meios pelos quais o movimento estudantil age para defender a greve. O que está em jogo, eu acho que sobretudo nessa carta que agrada gregos e troianos, é uma crítica ao cadeiraço que está posto ali. Eu sei que você começou já na sua introdução hoje aqui dessa intervenção pública, falando
sobre a oportunidade de se discutir isso fora do período de greve. Você até citou a bibliografia. Eu gostaria que, se você pudesse desenvolver um pouco mais o raciocínio, talvez até expor um pouco esse autor italiano, Paolo Virno, é isso? Sobre a antecedência do piquete para uma forma de organização, como é que ele antecederia, eu compreendi temporalmente, sob o ponto de vista da formação da própria coletividade, né, proponente. E para entender melhor por que seria uma banalidade julgar os meios pelos quais os estudantes procuraram defender a greve, por exemplo, por meio do cadeiraço. Acho que talvez existam mediações que naquela carta não tenham sido elaboradas, mas talvez você possa fazer isso por aqui. Na verdade, Homero, a minha questão é a seguinte. Você falou, chegou a comentar na sua fala de que o movimento estudantil podia ser um espaço de contrapoder, oposto ao poder do reitorado e da burocracia. Aí eu comecei a me perguntar o seguinte: me parece que o reitorado, a burocracia, eles têm um projeto muito claro, né, de poder, que apesar da gente tentar pensar às vezes só a universidade, claramente não está desvinculado de uma política estadual mais ampla, do PSDB, como o colega colocou e tal. E aí me parece, e na universidade esse projeto de poder se mostra no uso massivo de trabalho terceirizado, precarizado para limpar nossos prédios, num processo de, enfim, destruição do núcleo de consciência negra, por exemplo, que até hoje não é reconhecido como oficial na universidade, que está, inclusive, estava ameaçado de ser demolido. E ainda bem que a comissão de negociação ontem conseguiu um texto por escrito da reitoria dizendo que isso não vai acontecer. Enfim, toda uma perseguição a estudantes e funcionários. Me parece que assim, isso vai caracterizando um pouco, concretamente, o que é esse poder do reitorado. Mas a minha questão é só se você pudesse caracterizar o que seria esse contrapoder do movimento estudantil, porque me parece que o movimento estudantil ele se move justamente contra esses processos, contra esse projeto elitista, racista, etc., muito concretamente colocado numa universidade extremamente elitizada como a USP. Então, assim, se você puder caracterizar um pouco melhor o que seria esse poder do reitorado para você, esses grupos de poder, porque, para ser bem honesto, na minha opinião, isso tem uma origem de classe, de um projeto de classe do reitorado. E o que seria o contrapoder da nossa parte, né, do movimento? Então, se você puder caracterizar, eu agradeceria. Boa tarde, professor. Eu não peguei a sua fala inteira e ontem eu não pude comparecer na assembleia das 3 categorias aqui da FEFELESH. E eu não sei como é que foi discutido ontem, mas eu queria saber de você, como é que você avalia o papel dos professores na construção de uma mobilização, porque, bem, nós estamos discutindo estrutura de poder e uma reforma dos colegiados da USP, por exemplo, interessa boa parte dos docentes que são subrepresentados no conselho universitário, por exemplo, com os professores doutores, etc. Então, como é que anda, ou como é que você avalia que anda a mobilização dos professores, tendo em vista a construção de uma mobilização conjunta dos estudantes, ainda mais porque na comissão de negociação de 2 dias atrás, a reitoria sinalizou que no ano que vem talvez haja abertura de um processo estatuinte, então isso talvez exija uma mobilização um pouco mais intensa por parte dos professores. Quero saber como é que o senhor avalia isso. Infelizmente não anda. Então, acho que a mobilização por parte dos professores, ela pouco tem andado. E nem não só nessa greve. Eu acho que nas últimas greves todas, onde ou só estudantes, ou estudantes e funcionários participaram, a própria DUSP se ausentou, e com razões, não é uma crítica à DUSP, sino porque, sei lá, se criou uma resistência aí, duríssima a ideia de greve no corpo docente, por uma série de questões que não vêm ao caso. Então, eu diria numa mobilização dos professores. Há uma mobilização de alguns poucos que atuam pelo
os parcos meios que tem disponíveis, mas eu nem diria que isso é uma mobilização dos professores. Acho que muito pouco se pode esperar dos professores nesse momento, e todas as últimas vezes em que as grandes questões foram colocadas na USP foi a partir do movimento estudantil. Por isso que eu discordo completamente daqueles que avaliam que o movimento estudantil está morto. Assim, não, acho que todas as questões importantes foram colocadas pelo movimento estudantil. Os professores que sempre foram a reboque do movimento estudantil. Mas então não há uma mobilização mesmo, assim, infelizmente. Aí, dependendo do caso da Estatuinte, talvez se desperte um interesse, mas eu também duvido um pouco. O cadeiraço. Eu vou falar do contra-poder. Porque eu não sei também, não sei. Foi uma ideia que me surgiu. Assim como os professores, eu falei há pouco, os professores estão sempre a reboque dos estudantes, o movimento estudantil também sempre fica um pouco a reboque da política da reitoria. A minha pergunta, para a qual não tenho resposta, é como que o movimento estudantil pode criar uma pauta, eu diria, positiva, não apenas reativa. O caso do Pimestre, por exemplo, que boa parte da discussão que veio da pauta que se colocou era toda reativa a partir do que a reitoria, o governador tinha imposto. Como pensar positivamente algo aí? Como criar mecanismos, instâncias de poder na universidade que sirvam para se opor à concentração do poder, ao exercício de um poder despótico? Eu também não tenho resposta. Mas talvez... Acho que aí o próprio movimento estudantil tem que pensar na coisa. Mas eu acho que seria um desafio, tá? Pensar em instituições que se mantivessem para lá das greves, quer dizer, pudessem se preservar, instâncias de exercício do poder do movimento estudantil que não aparecessem só nos momentos de greve. Mas, infelizmente, eu não sei. O cadeiraço, então. Eu não me lembro de ter dito que era uma banalidade discutir os meios. Pode ter dito, mas não, eu não acho que seja uma banalidade discutir os meios. Eu acho que é um problema nós os discutirmos de uma maneira, eu diria, principista. Quem gosta de princípio é filósofo. Então, já vê que coisa boa não é. Então, eu acho que se poderia discutir nesse momento de greve, acho que não vem ao caso discutir em termos táticos. Quer dizer, olha, é um meio eficaz para aquilo que nós queremos? Pode ser, pode não ser, mas eu também não acho que nesse momento venha ao caso discuti-lo assim, ao menos de minha parte, e aí vai talvez muito do que eu digo que seja a infelicidade daquela carta. Da minha parte, quer dizer, o piquete, o cadeiraço é um fato, está dado e não se pode simplesmente renegá-lo em nome de um princípio. Qual o princípio? Já vi tantas invocações, mas normalmente o sacrossanto princípio do direito de ir e vir, que é o princípio mais reacionário que existe, né? Pode ver que sempre que se invoca esse princípio, o direito de ir e vir, é por uma má causa. Não, é sempre a polícia num desalojamento, quando tem que desalojar alguém, quando a tropa de choque vai para cima de alguém e assim por diante. Eu me recordo que ninguém invocou o direito de ir e vir quando teve um grupo de sem-tetos que entraram para comer mortadela numa praça de alimentação, acho que um shopping em Higienópolis. Aí ninguém não, aí o princípio não funciona. Então, esse é o ponto que eu colocaria. Assim. E então, eu acho que tem que se discutir os meios, mas nesse momento
não é o momento adequado para se discutir os meios. Por isso, quando no início, no terceiro momento da minha apresentação, eu falei, depois da greve. O piquete é uma forma adequada, com a representação, é uma forma adequada? Não se discute depois, não nesse momento. E esse texto que você invoca foi parar no Facebook, sabe? Bom, mas eu nem tenho Facebook, eu mal nem mexo com isso, mas... Então, o problema do documento é como ele é unilateral, assim, dessa carta. Há uma agressão do piquete? Evidente que há. Há um incômodo? Há um cerceamento de certo direito de ir e vir? Há. Mas é compreensível que haja. Quer dizer, se não fosse esse incômodo, nós não estaríamos aqui discutindo. E a carta, além de desconsiderar isso, desconsidera toda uma situação que exige o cadeiraço. Ele não é causa, ele é um efeito de uma determinada situação. Uma determinada situação que é a estruturação de poder na universidade, de maneira centralista, autoritária, o exercício, às vezes, demasiado rígido das funções docentes, que coagem os alunos, e assim por diante. Então, quer dizer, ele é o efeito de uma determinada situação e ele vem promover alguma desordem na situação, né? Um incômodo. Então, mas é natural que assim seja. Eu não saberia como que se pratica política sem causar, por vezes, é necessário causar certos incômodos. Mas então, assim, só para dizer, não é uma banalidade se discutir. É um erro político se discutir isso nesse momento. Oi, professor. Então, você disse que não é o momento adequado de discutir os meios, mas é justamente os meios, que é o cadeiraço, ao qual os professores são mais sensíveis. A gente foi na reunião do departamento e todos eles dizem que acham uma agressão, falaram um monte de coisa. Então, assim, se eu não estou enganado, a gente vai votar agora na Assembleia aquela proposta de plenária com os professores condicionado a retirar as cadeiras. Não discutir os meios significa abrir mão, talvez, dessa aproximação com os professores, o que pode não ser uma coisa ruim. Só não discutir os meios de maneira principista. Tá certo. Então a gente tem que discutir o cadeiraço. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar e a gente precisa aprofundar essa discussão agora. Se a gente não quer abrir mão de uma aproximação com os professores, como eu digo, talvez, como os professores não estão dispostos eles estão tão pouco mobilizados, talvez isso nem seja uma coisa ruim. Talvez o professor seja indiferente para os estudantes, se os professores se envolvam ou não, porque eles não manifestam nenhuma vontade de se manifestar em assuntos que interferem tanto na vida deles. Então, se eles já não estão interessados, não sei se os estudantes têm que fazer um esforço tão grande assim. Agora, é isso que eu queria levantar. Pensar o que você pensa disso, se essa aproximação a gente tem que buscar, porque a gente vai votar hoje, se eu não me engano, na Assembleia de hoje, essa plenária com os professores condicionada ao cadeiraço, se eu não me engano. Veja, eu vou pedir... Posso perguntar? Não, eu entendo bem a sua questão, que aliás é bastante oportuna, mas eu invocar um outro princípio, meu direito de ficar calado. Bom, você estava na reunião, você sabe da forma que eu votei. Então, acho que também não é razoável vir aqui. Bom, você sabe que eu não votei nessa proposta. Então, quer dizer, já dá para imaginar a minha posição sobre isso, mas também seria algo constrangedor eu vir aqui criticar o posicionamento de um colegiado onde todos votaram após uma discussão. Então, quer dizer, minha posição não era essa, mas eu perdi. Eu converso com algumas pessoas a respeito dos rankings internacionais que qualificam a universidade
E nessas conversas eu vejo que é uma surpresa minha e de algumas outras pessoas que a USP consiga entrar nesses rankings. Porque eu já ouvi algumas histórias de professores que dão aulas bastante esdrúxulas. Por exemplo, na Letras teve um professor que deu uma aula sobre... O semestre inteiro deu aula sobre uma pessoa chamada Samir, e que no fim descobriram que quem era esse Samir era o próprio professor disfarçado sobre um pseudônimo. Então, eu ouço esses casos bastante esdrúxulos de método de aula e acabo me perguntando como é que a gente consegue entrar nesses rankings. Né? Aí eu queria perguntar como é que essa estrutura de poder determina o que é qualidade de produção científica, como é que essa estrutura de poder determina o que é bom e o que não é. Entendeu? Como é que isso influencia na produção científica, na qualidade dessa produção e tudo mais? A estrutura de poder da universidade? Só para colocar também, se você pudesse fazer alguma consideração sobre a importância das plenárias, em especial dessa forma, sobretudo plenárias tripartites, onde pelo menos funcionários, professores e estudantes possam colocar suas pautas e discutir. Para aproveitar também aqui para reconhecer, parabenizar você, porque, salvo engano, você foi o único professor do Departamento de Filosofia presente na plenária de ontem, realizada lá na Sala Caio Prado, na História. Então, é isso. Queria, se você pudesse falar sobre as plenárias, alguma coisa. Então, primeiro, eu acho que a estrutura de poder da universidade, ou melhor dizendo, a USP, a universidade, não determina os critérios das avaliações, pensando nesses rankings internacionais. Ela não é, nesse caso, o tirano, voltando ao ponto do meu partido, ela é o tiranete, é aquele que serve, ou seja, busca, faz das tripas corações para se adequar aos critérios que lhes são impostos, para poder ganhar algo com isso. Então, não é a universidade que determina isso diretamente. Quem determina? Bom, aí a gente entraria numa discussão imensa, né? Mas é claro que há interesses poderosos em jogo e interesses que aí, eu não lembro o aluno que veio aqui que falou do tal curso da letra sobre o Samir. Veja, é natural que a USP pode perfeitamente entrar num ranking desse, ser a primeira a existir os Samires da vida, assim, porque no fundo a docência é o que menos vale nesses lugares, né? Ninguém está preocupado se o curso é bom, se o aluno é isso ou aquilo, tá? Não, o que vale é o que é ciência, o que é conhecimento. Não me recordo o nome daquele sujeito, um cientista da USP que escreve no estado de São Paulo. Ele falou, olha, o que é ciência? É simples, ciência é o que se publica. E como que se cresce nos rankings? Principalmente com publicação. Há outros critérios, mas quase todos eles convergem para isso. Agora, se o Samir existe ou não, isso é muito desimportante. Então, eu não diria que a USP ela produz esses critérios, não, ela tenta se adequar a eles de qualquer forma. O nosso problema específico, no caso, seríamos discutir o porquê dessa adequação. Por exemplo, parece agora a panaceia de todos os nossos males, a internacionalização. Todo mundo tem que circular, tem que se internacionalizar. Para que isso? Essa é a questão que nós poderíamos colocar, né? Isso é bom, isso é ruim? Não sei exatamente, mas por que isso tem que ser a nossa meta final, assim, a todo custo? Para que isso interessa para a universidade? A que isso contribui para que a universidade, voltando a uma expressão que já surgiu,
faça jus ao seu papel social. Eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente teria que pôr e que é uma discussão obstruída pelas estruturas de poder hiperconcentradas, de poder hiperconcentrado da universidade. A plenária. Então, eu acho importante. Eu acho que um ponto que se levantou, já que se mencionou a última reunião de departamento, é importante lembrar, porque muitas vezes não se sabe, que o regimento da USP determina que os departamentos sejam geridos por um conselho departamental. Um conselho para o que não reúne todos os professores, para o qual há eleições, e um conselho que funciona hierarquicamente. Então tem os mestres, os doutores, os livres docentes, os titulares e assim por diante. E os pesos de cada um nesse conselho é diverso. Veja, diferentemente disso, o Departamento de Filosofia, como foi lembrado pelo nosso chefe nessa reunião, há mais de 40 anos, desde a década de 60, ele é gerido sobre a forma de um colegiado, de uma plenária, se quiser, porque o acesso sempre foi livre. Tanto é que quem foi na última reunião, que foi uma reunião bem interessante, viu? Todo mundo que chegou lá e quis assistir, assistiu. Entrou, pôde falar, quer dizer... O voto, é claro, não é para todo, nem todo mundo que entra vota, né? Porque isso está previsto um determinado número de votos para os estudantes. Mas, fora disso, o acesso é livre, a palavra é livre. Então, eu acho que isso funciona bem, funciona como uma espécie de plenária, uma plenária até certo ponto paritária, porque todo mundo, cada voto, cada cabeça é um voto, os estudantes também votam, todos participam. Então, eu acho importante frisar isso para ver também o valor que essas plenárias podem ter. Ela funciona para gerir um departamento, pode ter também, tem capacidade também para gerir certas situações tensas como essa que a gente vive. Então, por isso que eu fui na plenária. Eu mencionei, só para complementar, os 3 setores, também os funcionários, eles estavam convidados a participar lá. Algumas pessoas se pronunciaram também enquanto funcionários, porque são estudantes e também trabalhadores aqui da USP. Se você puder fazer algum comentário sobre essa questão das terceirizações, por exemplo, eu não sei assim o que comentar. É um fato, claro, e que se vincula a uma outra discussão, é maior, que eu acho que não é nenhuma questão só da universidade, é a precarização do trabalho. Então, eu acho que não teria muito que ir além disso. Boa tarde, eu sou Rondino aqui do 2º ano. Eu queria chegar mais cedo, não deu. Uma coisa que mexe, que eu acho que a gente deve discutir isso, essa palavra poder, porque eu acho que a gente foi educado nos últimos anos de que o poder está lá fora. O Bush tem poder, o Osama Bin Laden tem poder, o Fernando Henrique tem poder, o Lula tem poder, a Dilma tem poder, o policial tem poder, o professor tem poder, o outro que me assusta tem poder. E eu? Como é que é essa relação de poder? Porque ontem eu fui lá na plenária, lá dos 3 setores, lá na história, e teve um professor que no finalzinho, eu não lembro, eu não conhecia ele está aqui há 40 anos, em 72 ele era aluno, e ele fez uma fala linda lá. Professor titular da história, e falou pausado e tal. E ele fala, a aula é uma relação. Eu vou citar um professor aqui, está gravando, ele vai poder ver, o professor Verli. Para mim, o problema não é o professor Verli. Ele virá aqui no 1º ano, ele vai dar Hegel,
Ele dá só uma aula sobre Hegel, o resto é todos nós vamos fazer seminário, e Hegel, acho que você já deve ter conversado com esse tal de Hegel aí. É bico, né? É simples, né? E ele esculhamba com todo mundo que fica aqui tentando fazer um seminário. Mas para mim o problema não é ele esculhambar. É a reação de quem é esculhambado. E uma coisa é eu pegar um jovem de 18, 19 anos e esculhambar aqui. Eu, um professor de 50, 60 anos. Outra coisa é eu pegar uma pessoa de 50 anos e esculhambar com ela. E ela ficar quietinha. E quando ele foi tentar esculhambar com a moça que estava fazendo seminário comigo e falou que estava aparecendo conversa de bar, no meu impulso de vida eu fiz questão de ordem com ele. Porque se fosse uma conversa de bar, teria cerveja, teria batata frita, mandioca, escarola, e para quem gosta de carne, enfim, tudo mais. E fiz um embate com ele aqui, e me arrisquei. Então eu acho que a ditadura, ela nos impôs uma ideia do seu contraponto, que é a tal da democracia. Nós temos a democracia. Agora a gente está legislando sobre tudo. E eu fui muito tempo da minha vida, lutei lá nos meus 20 anos para creche, fui presidente de creche e tal, então fiz muita luta assim. Então tem estatuto da criança e adolescente, do idoso, não tem do barrigudo. Mas tem um monte de estatuto e a gente vai fazendo lei. E ontem à noite, nessa plenária que estava indo linda, aí o pessoal entrou na piração seguinte, ó, teve um problema com um professor militar lá de geografia, ele é militar, ele dá aula de geografia e parece que um monte de estudantes tem problemas com ele. E agora, durante a greve, a informação que veio na assembleia passada é de que ele tinha empurrado uma menina do piquete e aí o rapaz que testemunhou contra ele, aí ele abriu um processo contra os dois, contra o menino e a moça. Isso foi lá na plenária. E a plenária, então, debateu, depois de uma professora sábia, fazer, ó, não, o que a gente tem que fazer é impedir esse processo. Que esse processo continue na USP. Porque o debate estava sendo, não, vamos a gente criar uma comissão para analisar esse professor e julgá-lo. E até tinha na moção que veio de demiti-lo. Eu imagino que esse professor militar, ele deve ser uma coisa estronça. Só que tem um detalhezinho. Essa democracia burguesa que a gente tripudia sobre ela, e tem motivo para tripudiar, se eu vou acusar o Caio, quando eu for acusar o Caio, ele vai poder responder ao vive a cores do que eu estou acusando o Caio. E esse professor, que eu imagino que seja, mas que não estava lá, ele estava sendo condenado ali. Então, o que eu quero dizer é que todos nós, com a nossa ação ou com a nossa omissão, a gente estabelece relação de poder. Porque poder é uma relação. E eu só estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, porque vocês estão querendo. Porque se vocês não quisessem me ouvir, vocês viravam as costas, iam embora e ficar uma relação de poder. E eu acho que é bom que a gente comece a discutir um pouco isso. Porque nessa ideia de que nós vamos criar um mundo bonito, com as leis tudo certinho, que nós vamos ser bonzinho, porque vai ser o nome do que seja, esse mundo eu acho que não existe. E eu acho que nos próximos trotes, a gente precisa discutir, ó, esqueça tudo que você aprendeu até agora, muitos seus paradigmas, porque nós somos educados nisso aqui, ó, um atrás do outro, para ser disciplinado, para obedecer. Nós somos educados para obedecer, para ser disciplinado. Para olhar que o garoto lá de 17 anos levou um tiro de um PM covarde e foi assassinado, e para a gente ficar chateado que o pessoal, agora não, tem gente do PCC, pode ter. A linha do Chaves eu conheço, é favela. Agora o debate na mídia e de um monte de gente no Face, pô, mas tacar fogo em caminhão vai trazer a vida do garoto de volta? Assaltar a loja, biriri, biribó, eu também acho que não vai trazer de volta. Só que é o seguinte, mano, se fosse eu na terra, o Daniel, meus 2 filhos, que tivessem levado um tiro de um policial, daquela forma, por Deus do céu, nem vou dizer o que eu ia fazer, mas eu vou dizer da minha tristeza, eu ia ficar muito triste. Muito triste. E o problema é que eu acho que só aconteceu o que aconteceu lá, para concluir essa história do poder, eu estou citando essas coisas momentâneas, porque eu acho que nós temos que intervir no presente.
E a gente tem que intervir. Uns falam baixo, outros falam alto, outros não falam, mas nós temos que fazer algo. Porque me incomoda aqui, quando algumas pessoas, e que eu valorizo elas, que elas vêm aqui na Assembleia e falam, que a maioria do pessoal da filosofia ou da USP é contrário à greve. Mas só que eles não aparecem aqui na Assembleia. E a Assembleia da Filosofia é mamão com açúcar. As pessoas, o Caio e o Inauê, que fica aqui na mesa, são duas moças, do ponto de vista da delicadeza, da gentileza de tocar a Assembleia sério. Porque no movimento sindical a Assembleia é fogo, é pancadaria, é trator. Então aqui não tem constrangimento quem pensa diferente. Então as pessoas não participam, e aí, como é que você faz? Então onde é que está a relação de poder? Porque democracia, para concluir de verdade, democracia não é vota-se e cada um faz o que quer. Lamento, não é assim. Porque aprovou o IPTU da prefeitura, é o que está aprovado. Se você for contra, lamento. A maioria da população não foi esclarecida, mas está votado. E assim que funciona essa democracia nós temos hoje. A Assembleia que decide, porque não dá para fazer, não, o Fórum do Rondino. O Rondino, vamos perguntar se o Rondino, se o Caio, se o Maria, se o João quer a greve ou não quer. Eu lamento. Porque se esta greve tiver conquista, será para todo mundo. Quem fez e quem não fez a greve. E quem trabalhou contra a greve. Agora tem outro método, nós precisamos achar. Eu não vi ainda hoje, eu queria achar outro. Porque eu não acho que esse nosso método é o melhor. E a liberdade, que eu acho que a gente tem que falar muito da liberdade. E ontem a plenária não deu um tiro no pé. Ela deu um tiro nos dois pés, quando a maioria. Lá várias pessoas fizeram questão de ordem para não individualizar o que o moço democrático e libertário Moacir falou lá na reunião do departamento. É essa coisa de individualizar. É tribunal de exceção. Então nós estamos criando uma outra relação de poder com a minha ação, com a minha omissão. E eu acho que nós temos que trocar mais, porque é muito fácil detonar com rodas ou com a estrutura de poder lá. Eu quero saber da nossa posição aqui, ó. Cada um de nós. O que é que tem feito nesta greve? O que é que tem feito dentro do seu tempo? Vai lá, conversa, se posiciona. É um saco. Você vai ter que falar com pessoas diferentes, pessoas que têm seus tiques nervosos, ideológicos. Mas como é que a gente exerce a nossa relação de poder e de vida? Sem estar presente. Como é que é? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa trocar mais. Essa é o meu repertório que eu posso trocar aqui. Eu estou trocando isso não como uma verdade, porque verdade não existe no singular, galera. Isso é mentira. A verdade universal é fria. É isso. Bom, gente, então, sem mais, a gente encerra aqui essa nossa atividade de greve na filosofia. E fiquem atentos aí ao Facebook, aos e-mails do CAF, porque o plano é que a gente faça outras atividades como essa, com professores também, para as próximas semanas. Agradecer ao professor Homero pela participação, pelo apoio também. Muito obrigado, gente. Agora, às 7 da noite, Assembleia dos Estudantes de Filosofia, aqui nessa sala.